13, eu falei 3, né? É 13, 9. Amém? Olha o texto diz: farei essa terça parte passar pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome. O que eles vão fazer? O que a gente vai fazer no domingo que vem? Vocês estão entendendo? Deus está falando com a gente. Sabe quando o pastor Joel colocou esse texto? Irmãos, esse texto está aqui, ó. Está no apacentar, e é o tema dessa semana. O pastor Joel escreveu isso aqui 1 ano atrás. E a minha esposa ainda falou assim para mim: você viu qual que é o da semana que vem? Eu falei assim: eu nem vi, Deus falou para mim não ver. Quando for domingo que vem eu vou ver. Mas colocou 1 ano atrás. 1 ano atrás. Então o que está dizendo para nós essa semana é: provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome e eu os... O que vai acontecer no domingo que vem, irmãos? Eu os atenderei, direi a vocês: vocês são o meu povo. E eles responderão: o Senhor é o nosso Deus. Não é o meu trabalho, não é a Netflix, não é a minha casa, não é nada desse mundo que é o meu Deus. O Senhor é o nosso Deus. Mas antes de nós falarmos o Senhor é o nosso Deus, Ele vai dizer, eu direi, eles são o meu povo. Amém? Agora vamos entender o processo, o que Deus vai fazer essa semana, para que essa palavra se cumpra na semana que vem. Então eu preparei aqui alguns textos. Os irmãos têm visto que eu tenho percorrido os textos da Bíblia e deixado que a Bíblia pregue a Bíblia. Então tenho lido os textos e ensinado vocês. Esse texto aí, Deus está dizendo o seguinte: primeiro, farei essa terça parte, é esse remanescente. Esse texto de Zacarias é uma passagem profética do futuro de Israel. Lá no futuro, quando Jesus voltar, no milênio, que o Israel todo vai ser salvo. É um símbolo do que Deus vai fazer no futuro. Só que a Bíblia, ela nos ensina pelos símbolos. Por exemplo, o povo de Israel estava escravo no Egito, sim ou não? O povo de Israel foi liberto por Deus da escravidão do Egito e Deus levou eles para o deserto, sim ou não? No deserto eles peregrinaram até entrar na terra prometida. Da mesma forma, nós éramos escravos do pecado, sim ou não? Deus nos tirou da escravidão do pecado, sim ou não? Essa vida que nós passamos hoje não é um deserto? Não estamos aguardando para entrar na Nova Jerusalém, a cidade celestial? Entenderam que o símbolo do que aconteceu lá atrás está acontecendo também nos nossos dias. Então é entender que tanto o que aconteceu no passado com Israel, quanto o que acontecerá no futuro com Israel, de forma simbólica, acontece também nos nossos dias. Então essa palavra aqui também vale para os nossos dias, é entender ela e aplicar ela corretamente. Então a primeira coisa que Deus fala, irmãos, o que Deus colocou no meu coração é, essa palavra é para essa semana. Para essa semana. Alguns de vocês já estão vivendo essa palavra antes dessa semana. Mas alguns de vocês vão começar a viver algumas situações essa semana. Primeira coisa, o que Deus fala que está acontecendo ou vai acontecer essa semana? Farei a terça parte passar pelo fogo. Vai vir um fogo, irmãos, essa semana. Por quê? Porque Deus precisa provar como se prova a prata e o ouro. Deus precisa nos purificar, nos refinar, assim como a prata é refinada. E precisa nos provar como o ouro é provado.
depois nós estaremos aptos para invocar o Senhor. Não tem como invocar a Deus de uma forma que Ele ouça, respondendo, sem antes ser purificado por Deus. Quando Isaías, em capítulo 6, disse que, olha, ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Fala que um anjo pegou uma brasa viva, um carvão ardente, irmãos, do altar, e passou na boca dele, e a boca dele foi purificada. E aí Deus disse: quem há de ir por nós? A quem enviarei? E aí ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não podia ser enviado sem antes ter os lábios purificados. Assim também nós não poderemos clamar sem antes termos os nossos corações purificados. E é isso que nós vamos ver hoje. E depois de ter o coração purificado, nós iremos invocar, que é o que vai acontecer no domingo que vem. Nós vamos ver hoje o que é esse invocar, e Deus vai ouvir, e eu vou mostrar hoje para vocês por que Deus vai ouvir, amém? Então, primeiro, o fogo. Existem dois tipos de fogo na Bíblia. Primeiro é o fogo da ira de Deus, é o fogo da destruição, e não é esse fogo que Deus está dizendo que vai fazer a terça parte passar, o remanescente, o povo dele. Mas Deus está dizendo: eu farei o meu povo passar pelo fogo. Deus faz o povo dele passar pelo fogo. Olha só que interessante, a linguagem que é usada aqui é uma pessoa, um homem que manipula o fogo para purificar a prata e o ouro. Então, quando Deus diz farei passar, significa que quem controla o fogo? Deus. Então, o quanto de fogo, a temperatura do fogo, o oxigênio dentro do fogo. Então, o fogo é controlado por Deus. Não é um fogo fora do controle de Deus que vem para nos queimar, nos destruir, nos maltratar. Mas é um fogo que está no controle de Deus. Então, Deus diz: farei passar essa terça parte pelo fogo. Põe, por favor, Salmos 66, versículo 10, do 10 em diante nós vamos ler. Diz assim: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se faz com a prata. Põe, por favor, a Almeida, revista atualizada, essa é a nova Almeida. Aí, irmãos, pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos, como se acrisola a prata. É só porque eu queria essa palavra, acrisolar. Por que eu quero essa palavra? Porque tem irmãos aqui que leem em casa e não sabem o que é. Vai ver essa palavra em casa e não sabe o que é. E hoje eu vou ensinar para vocês o que é essa palavra acrisolar. Então, você nos acrisolaste como a prata, nos purificaste como a prata. Pode passar o próximo. Aí ele vai falar, como que Deus fez? Tu nos deixastes cair na armadilha. Aqui a armadilha é o laço. Sabe quando a gente ora para que Deus nos livre do laço do passarinheiro? Aqui ele está dizendo que Deus deixou eu cair no laço do passarinheiro. Aqui Deus não livrou meu pé. Deus me deixou cair nas armadilhas que fizeram para mim. Quando Deus estava me provando pelo fogo, Ele deixou os meus pés cair no laço. Pode passar. Fizeste os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Volta, por favor, eu pulei um. Oprimiste as nossas costas. Aqui é de opressão. Alguém que coloca uma canga nas costas, um peso, e nos faz trabalhar duramente. É como que alguém, às vezes, no seu trabalho e em casa, é trabalhar demais, é você ser escravo do trabalho, colocar uma canga sobre você, e isso é uma prova, isso é um fogo. Pode passar o próximo. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Aqui a ideia, igual o povo de Israel, ele era oprimido e se tornado escravo, perseguido, maltratado. Então as pessoas te oprimem, as pessoas
pisa em cima de você, abusa de você, trata você de forma indigna, e isso é porque o fogo de Deus está passando. O povo de Israel havia abandonado Deus, e o que aconteceu? Eles foram caindo, decaindo, até que os egípcios os escravizaram. O fogo do Senhor veio sobre eles, até que eles clamaram, e Deus mandou Moisés. Pode passar o 13? Mas olha só: entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei. Pode voltar, é o 12, por favor. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, o que acontece? Trouxesse-nos para um lugar espaçoso. Algumas versões diz para um lugar de riqueza, para um lugar rico. Então, vem a provação, mas no final do fogo, no final da provação, vem a recompensa, a abundância. Essa é a diferença. Pode colocar agora, por favor, 1 Pedro, capítulo 4. Não, desculpa. Pode pôr 4:12. 1 Pedro 4:12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então existe um fogo que surge. Alguém de vocês aqui, semana passada, esse mês está passando uma prova, um fogo? Levanta, irmãos, eu quero ver. Levanta. Vocês estão vendo por quê, né? Hoje vocês vão entender. E aí ele fala que Deus prova e refina como a prata, a crisolaste. Agora vocês vão aprender o que é esse acrisolar. Coloca, por favor, Provérbios 17:3. Provérbios 17:3 diz o seguinte: o crisol prova a prata, e o forno, o ouro. O crisol é como se fosse um vaso, um instrumento de barro, feito de cerâmica, aonde é colocado os metais, que irão ser levados no forno. Então, esse local de cerâmica chama crisol. Então, põe a prata dentro do crisol, leva a prata dentro do forno, e lá faz o processo de acrisolar. Entenderam? Então, isso é o acrisolar que a Bíblia fala. Logo, então, Deus está dizendo que o processo de purificação na nossa vida funciona como um processo de purificação de metais. Então, é necessário entender, então, esse processo de purificação. Para buscar a Deus e invocar, então Deus antes vai nos purificar, não é? Então vamos entender esse purificar de Deus. Coloca, por favor, Isaías, capítulo 1, versículo 25. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias, e tirarei de ti todo o metal impuro. Algumas versões diz que eu vou tirar as tuas escórias e o teu estanho. Tuas escórias e o teu estanho. Então Deus nos purifica removendo a escória e o estanho. Vamos entender. Lembra que eu falei para vocês que a palavra de Deus nos ensina através dos símbolos? O ouro e a prata. Onde que a gente acha ouro e prata? Pastor, na Vivara, no shopping. Não, eu estou dizendo o metal bruto. A gente encontra onde, irmãos? Nas minas, na terra, não é? Então é encontrado na terra. Está no céu? Está na terra. Terra, símbolo de onde o homem foi feito, não foi? Adão não foi feito do pó? Da terra? Jesus disse que aquele que vem de Adão mas Jesus veio do? Então Adão, terra, tem a ver com algo terreno, mundano, não é? Então
quando se tira a prata e o ouro da mina, ela veio da terra, ela veio do mundo. Estão entendendo? Então, quando ela veio do mundo, ela está em seu estado puro ou seu estado, vamos dizer assim, impuro? Ela tem terra, o que mais que ela tem? Tem tantas outras misturas nela que ela não está pura. Ela está com detrimentos de onde ela veio, sim ou não? Será que a gente não veio também para a igreja com detrimentos de outro lugar de onde a gente era? Deus não nos tirou do mundo como a prata bruta. Dentro ali existia uma prata pura, um ouro puro, mas esse ouro puro estava misturado com as impurezas do lugar de onde ela foi tirada. Entenderam? Assim somos nós. Deus nos tirou do mundo, mas veio as impurezas do mundo. Lembra que eu falei para vocês dos símbolos do povo de Israel? Deus tirou Israel do Egito. E quando o povo estava no deserto, Deus tirou o Egito do povo. Então Deus tira o povo do Egito e depois tira o Egito do povo. Deus nos tira do mundo e depois tira o mundo de nós. Deus nos tira da terra, deste plano terreno, e depois tira esse plano terreno, essa terra de nós. Então esse processo, como é feito? Ele coloca, aquele que trabalha com os metais, e esse é Deus, ele acende o forno dele, ele coloca o carvão, e coloca os metais, e coloca uma outra camada de carvão em cima, e o metal ele é colocado no crisol, no local que aguenta a temperatura. Eu pergunto para vocês, por que aquele que vamos dizer assim, que funde os metais, que limpa os metais, coloca a prata no crisol? Por que ele não coloca lá o carvão, aí pega a prata, coloca no meio do carvão, depois coloca mais carvão e acende? O que acontece se ele fizer isso? Ela vai derreter e vai para onde? Vai para o fundo do forno e vai perder a prata, não vai? Então ele coloca no crisol porque ele está preocupado com a prata, não está? Ele não quer uma prata pura? Vocês estão entendendo, irmãos? Deus não quer jogar vocês no fogo e acabar com vocês. Se Ele coloca a nossa vida num crisol, significa que tem limites para o fogo nos alcançar. O fogo não é para nos machucar. O fogo, ele tem uma temperatura certa, um trabalhar certo. Deus é o mestre do fogo. Então Ele acende o crisol, acende o fogo e derrete a prata. Então quando a prata é derretida, o material desce e as escórias, as impurezas sobem. E aí então ele tira as impurezas que sobem. E aí depois vai tirando as impurezas, ela ainda não está pura, porque agora ela tem um outro metal misturado nela, e esse outro metal é um metal impuro, é o estanho. E para remover o estanho, é necessário voltar novamente para o forno mais vezes, muitas vezes, e quanto mais volta no fogo, mais a prata desce e mais o estanho sobe. E ele vai repetindo o processo até remover o estanho. Aí você pensa, mas pastor, como ele sabe que ele removeu todo o estanho? Sabe como ele sabe? Porque ele olha no metal e ele vê a imagem dele refletida. É assim que ele vê a pureza do metal. Então, ele vai removendo todo o estanho, quando ele vê a imagem dele, quando vê Cristo em nós, significa que nós estamos sendo uma prata pura. Irmãos, as escórias aparecem fácil. As escórias, o primeiro foguinho, as escórias já vêm.
É fácil, escória, irmãos. Escória é adultério, é vício, é cigarro. Tudo isso é fácil, aparece no primeiro. O problema é o estanho. Que o estanho é um metal também. É o que está mais profundo de nós. São intenções pecaminosas, são desejos pecaminosos, são motivações pecaminosas. Mas quando Deus purifica o coração, Ele purifica completamente. Então, o que Deus vai fazer essa semana é soprar um fogo na vida de vocês. E esse fogo vai começar a trazer na mente de vocês, no coração de vocês, os metais impuros, as escórias que estavam e estão na vida de vocês. Eu vou dizer para vocês como aconteceu comigo semana passada. Teve um dia, vamos dizer assim, sempre acontece de eu comer alguma coisa e depende do que eu como, eu passo mal do estômago. Então eu evito tomar café com leite, evito comer mortadela, porque essas coisas eu passo mal. Só que acontece que às vezes eu como muito rápido, e às vezes como mais do que devia, e eu também passo mal, né? Só o pastor faz isso, né? Mas aí o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu essa semana? Que eu falei para vocês que Deus purifica do estanho, não purifica? Teve um dia, não sei se eu viria para a igreja, eu não sei o que era, só sei que foi uma noite. Eu desci jantar, eu comi muito, comi rápido, repeti, comi muito, comi rápido. Normalmente, às vezes eu passo mal. Esse dia eu não só passei mal, esse dia eu solucei. Nunca aconteceu isso comigo. Nunca. E eu tinha um soluço que eu não conseguia passar. E quando eu fui orar, com soluço, por causa que eu estou no meu propósito, o Espírito Santo falou no meu coração: isso que está acontecendo com você é refluxo, você comeu demais. Vai estudar a comida. Aí eu peguei uma Bíblia, irmãos, mas apanhei. João 4, Jesus fala: eu tenho uma comida para comer e é fazer a vontade de Deus. 1 Coríntios 6, a comida é para o ventre e o ventre é para a comida, mas ambos serão destruídos. Hebreus, não sejam como Esaú, que por um prato de lentilha perdeu a primogenitura. O Espírito dizendo: o teu corpo é o meu templo, e você tem que amar mais a mim, você tem que ter fome de mim, não de comida. E aí eu comecei a perceber, quando na hora de comer, como é a minha cabeça, como funcionava a minha cabeça na hora de comer. Aí, primeiro eu olhei os intervalos, de quanto em quanto tempo eu estava comendo. Eu pensei, aí não está certo. 2, eu desci um dia comer, e aí a hora que eu sentei, era nesse processo estudando. Sentei, a hora que eu sentei, veio assim o meu pensamento. Por quê? Porque como eu estava jejuando, irmãos, eu falei assim, agora eu vou comer alguma coisa, porque eu só vou comer depois. Aí a hora que eu sentei para comer, vem assim no meu pensamento: por que você está sentado aí para comer? Você vai sentar a comer porque o teu corpo tem que comer e depois você vai ficar sem comer? Não foi para isso que eu fiz comida. Eu dei a vocês os alimentos para vocês compartilhar em comunidade. Espera a sua família, senta todo mundo na mesa e come. Agradece o alimento e come em família. E aí, irmão, vai purificando. A gente pensa que não. Foi essa semana também, fiz uma piada com o irmão aqui da igreja. Meu irmão, uma brincadeirinha do nada, irmãos. O irmão estava carregando a bolsa da esposa e falou: olha, combinou com você. O irmão riu, eu ri, cheguei em casa, o Espírito Santo falou: não gostei do que você falou, pede perdão. Mandei a mensagem para o irmão, falei: irmão, me perdoe,
irmão falou, pastor, eu sou brincalhão também, sem problema. Eu falei, não, mas teve alguém que se importou. Você não se importa, mas alguém se importou. Me perdoe. Então, irmãos, se nós deixarmos Deus falar com a gente, se nós deixarmos o fogo dele vir no nosso coração, vai aparecer o estanho na nossa vida, vai aparecer os metais. E eu acredito que é isso que Deus vai fazer essa semana. Por quê? Porque vocês vão precisar vir aqui, durante sexta, sábado e domingo, e colocar diante do altar essas impurezas que ele vai mostrar. Então, esse metal precisa ser removido. Coloca, por favor, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3. Deus falando para o povo de Israel: recordaste-as de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Se guardarias os seus mandamentos. Agora põe o versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Quem já tinha lido na Bíblia, Deus te deixou ter, e depois fala, e te sustentou com maná. Mas antes ali de falar de sustentar com maná, significa deixou ter. Teve momento lá no deserto que o povo ficou com. Mas por que o povo ficou com fome? Porque Deus quer dizer o quê? Que nem só de pão viverá o homem. Deus está dizendo o seguinte: você não vai morrer. Essa fome não vai te matar. Esse ronquinho no seu estômago não vai acabar com a sua vida. Nem só de pão viverá o homem. Então Deus provou o povo. Provou. Para ver se o coração deles iam servir a Deus ou não. Então Deus vai purificar e vai mostrar para vocês onde está o coração de vocês. Precisamos ver aonde está o nosso coração. É isso que Deus vai fazer para que nós possamos invocá-lo na semana que vem. Agora, por que Deus quer purificar o nosso coração? Por que Ele quer tirar a escória? Por que Ele quer tirar o estanho, o metal impuro? Por que Ele quer provar o nosso coração? Por quê? Porque senão Deus não vai ouvir o nosso clamor quando a gente invocar. Coloca, por favor, Isaías 58, 9. Então, aqui o 58 está falando de um dia de jejum. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Mas por quê? Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar, eu vou ouvir. Mas primeiro remove o estanho e remove a escória. Então remove o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Se você falar, se você remover essas coisas, eu vou te escutar. Se você não remover, eu não vou. O coração precisa ser purificado para Deus nos ouvir. Coloca agora, por favor, Malaquias 3:2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavadeiros. Versículo 3. Assentar-se-á como derretedor e purificador da prata. E quem que ele vai purificar? Os filhos de... Irmãos, os filhos de Levi são os levitas. A tribo de Levi era a tribo dos sacerdotes que serviam no templo. Coloca, por favor, 1 Pedro 2,9. Esse veio agora na cabeça. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio. Então todos vocês são da tribo de Levi. Vocês são sacerdócio real.
Agora volta lá de novo, Malaquias 3:3. Se nós somos o sacerdócio de real, ele purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então Deus purifica os sacerdotes, para que Deus aceite da mão dos sacerdotes as ofertas que eles vão entregar. Pastor, o senhor está falando de dinheiro? Então Deus purifica o nosso coração para que Ele aceite a nossa oferta, o nosso dízimo, o nosso dinheiro? Não. Sabe qual que é a oferta que nós entregamos a Deus? Sabe qual é a oferta que vocês entregam? Lábio, as palavras. Coloca por favor, Oséias 14:2. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe, perdoa toda iniquidade e aceita o que é bom, em vez de novilhos, em vez de carneiros, animais, em vez de dinheiro, em vez de dízimo, o que é? O sacrifício dos nossos lábios. Vocês sabiam que quando vocês cantam aqui na igreja, no domingo à noite, aqui quando a gente cantou, quando a gente ora aqui, seria como se nós estivéssemos sacrificando um animal, uma oferta? O último texto para vocês entenderem isso, coloca por favor Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam, sacrifícios de louvor. Então, para que Deus aceite os sacrifícios do Levi, do sacerdócio real, da tribo de Levi espiritual, essa tribo de Levi precisa estar purificada, precisa estar com o coração removido do estanho, da escória, para que quando vocês vierem entregar o sacrifício de vocês, que é o louvor dos lábios de vocês, Deus veja os lábios de vocês, as palavras de vocês sinceras, pura, verdadeira, que vem de um coração limpo. Porque se nós não removermos do nosso coração a amargura, a injúria, a falta do perdão, as coisas mundanas, nós falamos e Deus não vai ouvir. Não vai ouvir. E o que nós queremos é clamar muito alto aqui no domingo que vem. Então Deus quer que clamemos muito alto. Então Ele fala assim, então eu vou responder. Ele disse que ia responder na semana que vem, não disse? Só que Ele fala, só que para que eu possa responder, eu preciso te purificar essa semana. Então o processo de purificação vai vir, porque semana que vem a gente precisa estar com um coração puro. Puro. Mãos limpas, coração puro. E agora eu vou finalizar. Quando Deus remove, quando Deus purifica, Ele quebranta. Ele envia um espírito de quebrantamento em nós. Sabe aquela pessoa que é dura como a pedra, que não chora para nada? Aquela pessoa que nunca pediu perdão, bruto. Eles brincam assim, não come mel, morde abelha, é duro, é bruto. Essa pessoa, Deus quebranta ela e faz ela chorar como uma criança. Deus envia um Espírito Santo, e essa pessoa que sempre se achou dura, sempre achou que é alguém que não demonstra arrependimento, Deus faz ela se arrepender e chorar com um espírito de arrependimento. Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram. Quem que é que transpassaram?
olha só, Zacarias está falando do futuro. Jesus já foi transpassado. Mas Zacarias está dizendo, no futuro, quando Jesus voltar, no futuro, quando essa profecia acontecer, Israel vai olhar para o passado e vai ver que Jesus morreu por conta deles, que eles mataram Jesus. Agora eu vou dizer para vocês, cada um de nós aqui matou Jesus também. Se não fosse o teu pecado, se não fosse o teu coração sujo, ele não precisava ter morrido na cruz. Você matou o Filho de Deus. Só aí, todos nós teríamos milhões de motivos para chorar. Vocês olharão para aquele a quem transpassaram e pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito. Vão prantear por Jesus, chorar por Jesus, como alguém que perdeu um filho primogênito. Vocês têm noção? Você perdeu o seu primogênito, o seu filho único, vamos dizer que seja o seu filho, ele fala unigênito. Está dizendo, você vai chorar por conta de Jesus ter morrido na cruz por você. Mesma coisa se você chorasse sobre o caixão do seu único filho. É isso que o espírito de súplicas vai fazer. Esse é o processo que vocês vão sentir, que Deus está purificando o coração de vocês, removendo escória e removendo metal impuro. E por último, depois que vier esse espírito de súplica, aí então vem o clamor. Jeremias 29, 10 e 13, primeiro. Esse texto é bem conhecido, mas hoje vocês vão olhar com outros olhos por todo esse contexto que eu falei. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer para este lugar. Aqui ele está dizendo o seguinte, eu tirei o povo de Israel, levei para a Babilônia, e lá na Babilônia eles ficaram quantos anos? 70 anos no fogo, tirando o metal impuro. Depois que passaram os 70 anos, eu vou trazer vocês de novo, eu vou tirar vocês da fornalha. Pode passar? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o que? Enquanto vocês estão na fornalha, passando hoje, vão passar essa semana, Deus está dizendo para vocês, eu tenho pensamentos de paz para vocês. Eu amo vocês, eu quero o bem de vocês. Eu quero dar para você o que você deseja. Pode passar o versículo 12? E então, o que vocês vão fazer? Me invocareis e passareis a orar a mim e eu os... Depois de 70 anos na fornalha da Babilônia, purificados, vocês invocarão e eu... Pode passar o próximo? Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo... Vocês conhecem muito esse texto, não conhecem? Mas lembra que eu falei que vocês iam ver com outros olhos? Vocês vão me buscar de todo o coração, porque agora o coração está sem escória. O coração está sem prata, sem metal impuro. Foi purificado o coração. Por isso eu vou ouvir. Vocês vão me buscar e eu vou ouvir. Irmãos, agora eu prometo e é o último versículo. O que eu falei para vocês, Joel, que a gente vai fazer? Sexta, sábado, um dia chorando, outro dia chorando, e no último dia o que vai acontecer? Clamando, e Deus vai responder como? Parece que Oséias escreveu isso para vocês, não era para mim não. Não era para o povo de lá, Oséias escreveu para vocês. Oséias 6, versículo 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, essa semana vai despedaçar, e nos sarará. Fez a ferida e aí o que vai acontecer? Depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia
nos levantará e viveremos diante. Aleluia, aleluia. Essa é a palavra, irmãos, não tenho o que falar mais. Vocês entenderam que tudo se encaixa ao que nós estamos passando, estamos vivendo? Então eu quero orar agora. Todos vocês, coloquem a mão no coração. Senhor, Tu és Deus soberano, e Tu tem poder, Senhor, de controlar o fogo que passará sobre o Teu povo para o purificar. Purifica essa semana, Senhor. Purifica o casamento que é muito, Senhor, ou o casamento que diante dos Teus olhos tem escórias no leito conjugal, escórias no palavreado entre os relacionamentos, escórias, Senhor, na área financeira. Purifica esse casamento, Senhor, com o Teu fogo. Traz, Senhor, traz para a tona, traz para a superfície aquilo que estava há muito no coração desse marido, há muito no coração dessa esposa. Traz a escória, traz o estanho, limpa, purifica, Senhor. Purifica, Senhor, esta família. Purifica, Senhor, a forma que os pais têm cuidado do crescimento espiritual dos seus filhos. Purifica, Senhor, as crianças, os olhos das nossas crianças, os ouvidos das nossas crianças, que Satanás, Senhor, não coloque, Senhor, não use, Senhor, a liberdade que nós temos dado como pais, para entrar na cabeça das nossas crianças, pelas telas dos computadores, dos celulares. Purifica as nossas casas, Senhor, purifica os olhos dos nossos filhos, purifica o coração dos pais, para que eles protejam e guardem as suas crianças. Protege, Senhor, purifica o coração da igreja, Senhor, purifica o coração, as palavras, a amargura, Senhor, purifica a paixão desse mundo, o desejo pecaminoso pelas riquezas, Senhor, purifica, Senhor, o desejo pecaminoso do cuidado, da proteção, da segurança. Purifica, Senhor, daquele desejo que se afasta da Tua casa, se afasta da Tua obra, se afasta do Teu povo. Que essa semana o Senhor venha trazer à superfície dos nossos corações tantas coisas que há muitos anos o Senhor tem tentado purificar e nós não temos Te ouvido. Há muito o Senhor tem falado conosco que nós não demos ouvido, mas que essa semana o Seu Espírito Santo venha de forma sobrenatural e fale com alta voz, com uma voz nítida, clara ao nosso espírito, ao nosso interior, aquilo que o Senhor vai remover, quer remover, para que nós possamos chorar no Teu altar, pedir perdão no Teu altar, clamar no Teu altar, ser purificado no Teu altar, para que no próximo domingo, Senhor, sejamos cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, e esse ano de 2025 veremos uma colheita 100%, sobrenatural, Senhor, em todas as áreas da igreja, Senhor, mas principalmente na área espiritual. A colheita será grande, obreiros novos, vidas novas, batismo, a igreja vai crescer. Por quê? Porque o Teu nome será santificado no nosso meio, porque o Teu reino virá sobre nós, a Sua vontade será feita aqui na terra como ela é feita no céu. E a Tua igreja, o Teu povo, será guardado da tentação e do mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus guarde vocês essa semana. Guarde vocês e vai ser uma semana maravilhosa e abençoada. Amém? Vamos organizar a nossa contribuição, a nossa oferta?